Olá, povo abençoado do Brasil. Em um minuto, eu vou fazer aqui uma entrevista com o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Uma entrevista muito bacana, e nós vamos falar aqui alguma coisa de Brasil, daquilo que a gente sonha para a nossa nação, bem rapidinho. 1 minuto. Eu estou aqui com o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu falei para ele ainda há pouco, dentro da igreja, dizendo para ele que eu fui uma gotinha bem pequenininha nesse oceano gigante de apoio para ele ser eleito presidente do Brasil. Estou muito honrado dele estar aqui com a gente. Obrigado pela tua presença. Uma gotinha bastante qualificada, pode ter certeza. Mas que bom, Bolsonaro. Não foi fácil. Não foi fácil. Tudo remava contra e só tem uma explicação. Deus. É a mão de Deus, não tem outra explicação. Afinal de contas, longe de querer ser o salvador da pátria, mas o Brasil não poderia continuar flertando com o socialismo, com o comunismo, com o populismo, com o desgaste dos valores familiares. Tinha que buscar um ponto de flexão para que nós tivéssemos certeza que o Brasil seria realmente um país que iria ocupar o lugar de destaque no cenário mundial. E pretendemos, obviamente, buscar esse objetivo. Um jornalista me perguntou, aí de um grande órgão de imprensa, assim, pastor, o que muda para os evangélicos o Bolsonaro ser presidente? Aí eu disse assim, meu amigo, é muito mesquinho, pequeno, você falar que a eleição de Bolsonaro é porque os evangélicos, pelo amor de Deus, não faça isso não, porque os evangélicos são cidadãos que estão envolvidos na mesma situação, Bolsonaro. Por tudo isso e outra. Bolsonaro já agradeceu, tem católicos, tem evangélicos, gente de outras religiões, até quem é ateu. Ele não foi eleito por evangélicos, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Perfeito? Pelo povo brasileiro. Ele tem essa conversa como se você fosse o salvador da pátria dos evangélicos. Apesar de me chamar Messias, estou longe de ser o salvador da pátria. Há 4 anos, nós botamos para valer esse nosso propósito, rodamos o Brasil todo e a aceitação, prezado Silas Malafaia, em qualquer lugar do Brasil foi simplesmente excepcional, porque tínhamos na frente a verdade. E com a verdade, a gente pode até ser incompreendido naquele momento, mas com o passar do tempo, a gente ganha a confiança e com essa confiança nós conseguimos atingir esse objetivo. Eu sei que não vai ser fácil, Bolsonaro, por tudo isso que deixaram, por dívidas, por corrupção, por todo esse desmonte de máquina pública, de uma economia combalida. Eu sei disso, não vai ser fácil. Se fosse fácil, amigo, se fosse fácil, não teria nem graça, nem o preço que você tem pago. Mas eu sou um cara apaixonado pelo Nordeste do Brasil. Sabe, muita gente gosta de falar mal de nordestino. É um povo inteligente, que ama o Brasil, que ama a sua terra, enganado por coronéis. Entre as coisas, o que você pensa para resgatar o Nordeste dessa miséria, dessa desgraça, de que como se fosse um lugar que ninguém consegue resolver nada? Nessa última semana eu estive 2 vezes com o embaixador de Israel. Por coincidência, é um coronel do Exército. E veio, obviamente, além dos cumprimentos, colocar o seu país à nossa disposição para que, com tecnologias, nós possamos atender esse grande problema que é o Nordeste, que é a falta d'água. Não só com maquinário para dessalinização, bem como com tecnologia para que você possa realmente ter uma agricultura melhor até que do Estado de Israel, porque lá chove menos que o semiárido nosso. Então, com tecnologia, temos sim, prezado Silas Malafaia, como dar uma verdadeira independência para esse povo, de modo que ele saia das mãos dos conhecidos coronéis políticos da região. É verdade. Você tem falado que não vai negociar ministérios naquele toma lá, dá cá, me apoia aqui, eu te dou dali. Isso é uma cultura na vida política do Brasil. O que você pensa? Como é que vai ser isso, Bolsonaro? Olha só, esse toma lá, dá cá, as indicações políticas, a consequência final é a ineficiência do Estado, ou seja, não tem educação, não tem saúde, tem segurança, e a corrupção, que todo mundo está vendo aqui com pessoas conhecidíssimas
verdadeiros quase que heróis nacionais na política, né, presos. Então nós estamos montando o nosso ministério, temos 3 nomes até o presente momento, são pessoas técnicas que possam realmente responder aos anseios da população e não de agremiações político-partidárias. Temos conversado individualmente com parlamentares, e bem como com bancadas, com a maior bancada que é a da agricultura, e todos são favoráveis a essa nova forma de fazer política. Inclusive a bancada evangélica, que é uma bancada grande, entregou para você um documento. Eu sei que o Takayama, que ainda é o presidente da Frente Evangélica, entregou um documento de apoio a você, não é? A bancada de segurança pública. Eu acho que também o pessoal gosta muito de falar de político, como se todo o mal do Brasil fosse político, só o poder legislativo. Eu acho que com essa renovação do Congresso que nós tivemos, uma grande renovação aí de 45%, eu acho que foi o número, é um número bem grande, eu acho que também há um desejo de mudança desse paradigma, né, de tomar lá da cá, de negociar, para a gente querer ver esse país ser de fato um país de verdade, um país grande, poderoso, que tem um povo abençoado e tanta riqueza. Eu acho que também há esse desejo no coração dessa gente. Tem muito deputado honesto e decente dentro da Câmara. Eu sempre, ao conversar com eles, né, chegava a uma conclusão. Todos nós queremos um dia conversar com o Sérgio Moro. No Rio, São Paulo, em Fortaleza, mas não em Curitiba. Então isso daí realmente despertou a vontade desses parlamentares, né, de aderir o lado certo. E uma coisa nós temos na cabeça, nós parlamentares, a grande maioria do bem, eu entendo, no momento. Não é eu estando bem, o Brasil estará bem. É o Brasil estando bem, nós estaremos bem. Então, com esse propósito, uma conversa que durou 4 anos, com muitas reuniões, um trabalho basicamente de convencimento, não só individualmente como parlamentares, como o senhor disse há pouco aí, com bancadas, bota a bancada da segurança, a bancada católica, bancada do turismo, as várias bancadas, eles têm a convicção que aquilo que nós apresentamos para eles é o suficiente para que todos nós possamos ter esperança no Brasil. Eu vi nessa campanha sua, que eu acompanho há 30 anos, eu marco posição por televisão e agora por redes sociais, porque eu sou pastor, mas não deixei de ser cidadão. Eu sou pastor, mas sou cidadão e não falo em nome de minha igreja, em nome de evangélicos, porque eu acho isso um abuso. Mas eu vou dizer uma coisa, Bolsonaro. Eu nunca vi o engajamento de padres, bispos, pastores, exercendo a sua cidadania e saindo do muro, naquele afã de querer ver o Brasil melhor. Porque o que um pastor que nem te conhece, um padre, qual é o interesse que tem? O que tem? É ser nomeado? Não. O que tem? É nomear algum parente? Não. Mas o que é? Há no senso do brasileiro um desejo de mudança para melhor. E uma coisa que eu falei para vários jornalistas, eu disse, olha gente, meu pai, falecido pai, foi ex-combatente da Marinha, oficial ex-combatente da Marinha. E eu vi algumas coisas do meu pai que eu vejo em você. O militar, pela sua própria história, ele tem uma gana de amor pela sua nação. Ele tem amor pela pátria. Quando você escuta um político aí que foi candidato, os que foram candidatos, você vê o profissionalismo político. Quando ouve você, não é profissional da política. Vê você, porque você foi encarnado em você pela sua escola, né, pela história da sua escola, de ser um militar, essa paixão pelo Brasil, esse desejo, essa gana de ver um país grande, que o militar tem, porque eu via meu pai. E as pessoas, muitas vezes, né, muita gente de grande imprensa não entende isso, mas o povo percebe, Bolsonaro. O povo tem um feeling, a gente chama do inconsciente coletivo, para perceber que um cara, até o que eu vou mostrar daqui a pouco, ele falando aqui na igreja, até com todo respeito às bobagens que você falou, porque eu também falo bobagem, porque todo cara que é transparente fala bobagem, sabe? Até que vai se prejudicar. Mas a verdade, ela tem um poder incrível. Eu vou te explicar por quê. A verdade é a manifestação do caráter de Deus. A mentira é a manifestação do caráter do diabo. Então, quando você fala a verdade, mesmo que alguém não goste, ela vai prevalecer. E eu vi isso em você. Eu falava muito nas minhas andanças pelo Brasil, que foram por 4 anos, que o Brasil precisava de um presidente, homem ou mulher, que fosse honesto, coisa rara em nosso meio, que tivesse Deus no coração. Muita gente tem vergonha de falar a palavra Deus por aí. E que fosse patriota. É outra palavra também bastante esquecido do nosso vocabulário. Eu acho que isso, com as coisas básicas,
ajudou a consolidar o nosso nome. Mas, repito, teve uma mão poderosa nessa campanha, até mesmo salvando a minha vida. Eu lembrei, não sei se você se lembra, porque como eu sou psicólogo, o cara no hospital, seja você ou qualquer um, a gente fica para baixo. Correu risco de vida, um massacre. Eu me lembro que eu cheguei no hospital para te visitar, não sei se você se lembra, para levantar teu astral, você também estava cheio de remédio, tudo. Eu disse assim, cara, que facada santa foi essa? Olha, o pessoal aí fora das outras candidaturas estão reclamando que as TVs só falam de você. Você não tinha espaço, falando de brincadeira para você, falou, rapaz, não fala isso não, deu uma risada assim, não fala isso não. Mas Deus, que a gente crê e você crê, ele tem um outro jeito de agir que a gente não entende até no sofrimento, Bolsonaro. Eu quando vejo a história de tudo que aconteceu com você, eu só posso dizer, a mão de Deus, o que você fala é verdade. Não tem explicação racional. Essa é uma grande verdade. Eu vou deixar você dar aí a sua última palavra, uns 2 minutinhos aí, para o povo brasileiro, seja você evangélico, católico, espírita, religião afro, sei lá que religião, não tem religião, você é gente, é povo brasileiro. E nós estamos torcendo para o Brasil dar certo. Obrigado pela oportunidade. O que eu pretendo fazer em assumindo a presidência o ano que vem é governar pelo exemplo. Mais ainda, vamos valorizar a família brasileira. Muito bom. Vamos respeitar a inocência das crianças em sala de aula. Vamos ter uma política racional, mas objetiva no enfrentamento à violência, porque sem segurança não há economia. Vamos fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Vamos buscar, como já tenho buscado e tenho tido bons frutos agora nas últimas semanas, com países mais envolvidos do que nós, tecnologia, de modo que, via parcerias, possamos agregar valor naquilo que nós produzimos. Fiquei muito feliz, um contato com o Trump, foi rápido, mas logo depois chegou o pessoal dele para conversar conosco. E, de verdade, ele está muito feliz com a nossa eleição. Bem como falei com Benjamin Netanyahu também, e pensa da mesma maneira. Então, por meio disso, né, contatos com países e valorizando aqui o que há de sagrado aqui no nosso meio, que é a família, nós temos muita esperança de, apesar da enormidade desses obstáculos, temos esperança de vencê-los. Afinal de contas, a questão de Israel, né, que eu sempre digo o seguinte, olha o que eles não têm e veja o que eles são. Agora vem para nós aqui, olha o que nós temos e o que nós não somos. Cadê o problema? Está em nós, seres humanos. E se Deus quiser, com boas pessoas, com os bons conselheiros, nós venceremos esse obstáculo. Malafaia, muito obrigado pela oportunidade e obrigado pelo meu casamento há 11 anos. Está tudo em paz, uma maravilha. Está tudo numa boa, graças a Deus. A imprensa, de vez em quando, rapidinho, que eu ainda tenho um minutinho, de vez em quando me pergunta assim, vem cá, como é que é a esposa de Bolsonaro? Eu falei, olha, eu não posso falar muita coisa, mas o pouco que eu posso falar é o seguinte, porque teve anos na nossa igreja, discreta, gosta do bastidor, simples, gosta do ser humano para trabalhar. Na época que teve na nossa igreja, servia a mesa, eu levava um convidado, o Bolsonaro de vez em quando ia lá no culto, já se serviu, ela é prendada nesse negócio, uma pessoa discreta e acho uma coisa bacana, muitas vezes a mulher de um presidente, ela só passa a fazer alguma coisa depois que o marido é presidente. A tua esposa tem uma gana e um trabalho lindo com deficientes, acredito que ela vai ser um instrumento muito abençoador para essa área, porque a mulher de um presidente, a força de um presidente, e já que ela faz, não porque ela vai fazer, eu acredito que vai ser uma coisa muito bacana e eu, assim, dou graças a Deus pelo privilégio, né? Desde aquelas demandas de 2006 para cá, PLC 122, aborto, eu fui convidado para as audiências públicas e esse cara estava e o couro comia, o pau cantava e foi um negócio muito legal, Bolsonaro. Daqui a pouco, eu vou terminar aqui com o Bolsonaro, mas eu queria que você ficasse aí, porque eu vou mostrar quando o Bolsonaro chegou na igreja, uma palavra profética, uma oração que fizemos. Então não sai daí não, porque o programa vai continuar agora no outro patamar, que é de dentro da igreja, muito bacana para você assistir. Obrigado. Deus te abençoe poderosíssimamente. Obrigado. Bem, vamos receber o presidente do Brasil.
Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que eu fui um pinguinho d'água nesse oceano gigante da vitória de Bolsonaro. Eu sei, eu fui lá um triquinho de pinguinho. Mas eu estava me lembrando uma coisa que eu não sei nem se você lembra. No casamento desse cara, toda noiva não pode chegar na hora. Tem charme, tem que atrasar, né? Então, eu estava numa antessala, porque a festa e a cerimônia eram no mesmo lugar. Aí nós fomos para uma sala bater papo. E aí Bolsonaro disse assim para mim, esperando a noiva. Ele falou, Malafaia, não é possível o povo brasileiro ser enganado. Não é possível o povo brasileiro viver de migalha. Não é possível. Eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pirou. Não falei para ele, mas comigo eu pensei. Eu falei, esse cara é louco, irmão. Vai ser presidente do Brasil? Eu falei, é? Não acreditei. Isso foi em 2013, quando esse cara falou isso. E se ele chegou até aqui, nós temos a certeza e a nossa fé. Claro que a vontade de Deus não é absoluta, é permissiva, feita através do povo. Foi o povo que botou Bolsonaro como presidente. Foi o povo. Eu, Bolsonaro, vou deixar você dar uma palavra, vou fazer uma oração por você e vou liberar, porque isso é algo que Deus me deu e eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma voz profética nessa nação. E eu vou liberar uma palavra profética sobre você e seu governo. Então, com a palavra, o presidente do Brasil. Cadê o som? Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por estar vivo. Pelas mãos de profissionais da saúde, de Juiz de Fora e São Paulo, Deus operou um milagre. Depois, eu quero agradecer também a Deus por essa missão. Porque o Brasil está numa situação um tanto quanto complicada. Crise ética, moral e econômica. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Também é um momento especial estar aqui com o pastor Silas Malafaia ao meu lado. Foi quem realizou meu casamento há 11 anos. Chorei muito naquele dia. E chorei também muito depois das eleições. Porque a gente pergunta às vezes, isso é para comemorar? Ou é para a gente cada vez pensar com mais profundidade o tamanho dos desafios que teremos pela frente? Quero agradecer a esse povo de Deus pela confiança depositada em meu nome. O que os senhores podem esperar de mim é uma pessoa comprometida com os valores da família cristã. Eu quero dizer que o Malafaia, quando falou que pensou, pirou, eu também pensei que pirei naquele momento. A primeira pessoa que eu informei, foi depois do casamento, quando eu decidi vir candidato realmente, final de 2014, foi a minha esposa. E ela também falou que exatamente o que ele falou aí. Mas nós temos que
buscar mudar as coisas. Não basta apenas reclamarmos. E para ir para o encerramento. Eu tinha tudo para não chegar. Partido pequeno, sem fundo partidário, sem televisão, 90% da grande mídia batendo na gente. Fui acusado do que eles são, calúnia, difamações, mas eu escolhi um slogan para a campanha, ou uma bandeira. Eu fui lá naquele livro, que quase todos os senhores têm aqui, que alguns dizem que é a caixa de ferramenta para consertar o ser humano. Fui lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa da imprensa, bastante influente, quando me entrevistou sobre isso, ele disse: se esse é o teu slogan, você vai perder a eleição. Eu falei, então, perdi a eleição. O povo precisa saber a verdade dói. Às vezes um colega vem pedir um conselho para a gente, e a gente pensa se vai falar a verdade ou não para o colega. Às vezes que eu falei a verdade, 90% eu perdi a amizade. Mas nós temos que ter a verdade acima de tudo. Ela nos libertará. Eu só peço aos senhores e às senhoras nesse momento, como cristão, que continue, assim como oraram pela minha vida, continuem também orando para que nós possamos, além de ter uma boa equipe ao nosso lado, termos boas ideias e temos a coragem para tomar decisões de modo que o nosso povo possa realmente, no futuro, ser feliz. Meu muito obrigado a todos vocês e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Minha gente, nós vamos fazer uma oração por ele e eu quero aproveitar e deixar bem claro e declarado aqui. Nós sabemos que Bolsonaro foi eleito por voto de evangélicos, católicos e tantas outras religiões. Eu posso discordar de pessoas, mas eu não posso negar a verdade à minha consciência. Muitos padres, bispos da Igreja Católica, como pastores fizeram, botaram a cara para fora e gente de outras religiões. E também dizer a toda a imprensa que nós não estamos votando em candidato a Deus. Nós não estamos votando em alguém que vai fazer graça para evangélicos. Isso seria muito mesquinho. Nós estamos votando em alguém para mudar a história da nossa nação. Eu queria deixar isso bem claro e reafirmar, Bolsonaro, que a gente conversou muitas vezes. O Estado é laico e tem que ser mesmo. Agora, o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. E o povo tem religião. E é evidente que, como qualquer um, expressa a sua fé de maneira livre. E eu quero também dizer, apesar que eu bati, rapaz, mas eu bati igual a você, com muita força, naqueles que caluniaram, difamaram pela grande mídia. E nós, Bolsonaro já falou comigo, sem imprensa livre não existe democracia. Nós sabemos disso. O resto é falácia. Só que hoje tem uma coisa. Cada celular é uma emissora de televisão e uma editoria de jornal. Acabou o monopólio da informação. E vou dizer uma coisa, vou aproveitar rápido, vou dizer. Ninguém pense que em 3 meses, 4 meses, 5 meses, meu Deus do céu, a burrada, a safadeza, a roubalheira, a bandidagem, a ladruagem, o patrulhamento de instituições vai ser resolvido em 4, 5, 6 meses. Não vai ser. Então, vocês vão ver, e eu estou falando, vai ter muito pau em cima desse cara. Como nenhum outro presidente da história desse país, ele vai ser policiado. Só que hoje tem redes sociais. Então, nós vamos fazer uma oração. E você falou uma coisa para mim naquelas nossas conversas sobre Israel, que eu amo muito Israel, eu estudo Israel, e você foi lá. E Israel, lá é pior do que o semiárido do Nordeste. Quero deixar uma palavra aqui para esse povo nordestino, abençoado.
Tem nordestino em tudo que é lugar do Brasil fazendo a história dessa nação. E por que eles saíram do Nordeste? Porque esses corruptos, esses cínicos, deram esmola para eles, pensando que podem manipular a vida toda. Bolsonaro sabe que é possível resgatar o Nordeste, porque Israel tem uma das maiores produções agrícolas do mundo de exportação e pode fazer o Nordeste ser um centro agrícola do mundo, e ele não vai dar paliativo, não. Ele vai mudar a história do Nordeste. Nordestino vai esquecer do cara aí que dizia que era filho da terra. Então eu quero declarar aqui para você, Bolsonaro, como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo. A miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça, em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país, porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Então, estenda a mão sobre ele. Quem está pelas redes sociais, meu irmão, faça a sua oração. Senhor, aqui está Bolsonaro, um cara simples, com defeitos, com limitações, mas tu és expert em usar coisas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor para fazer uma obra extraordinária. Nós não estamos querendo um presidente para governar para um grupo social. Nós estamos aqui para um presidente para mudar a história de uma nação, de um povo pacífico, um povo alegre, um povo trabalhador, que é o povo brasileiro. Deus, escuta a nossa oração. Deus, tem misericórdia do Brasil. Esse espírito de mentira, de engano, de corrupção, devastador, de roubalheira, seja repreendido da nossa pátria. Dá sabedoria a esse homem para escolher homens sábios e íntegros para os postos chaves do Brasil. Eu o abençoo no nome de Jesus e declaro com a igreja: o Brasil é do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. Repita comigo: Deus abençoe o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Concordamos que você faça a diferença e marque a história da nossa nação. No nome de Jesus, amém.